Subseção 2 do controle da despesa total com o pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito, inciso 1, o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, alínea A, às exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. A linha B, ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Inciso 2, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 3. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 4. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para a nomeação de aprovados em concurso público, quando, a linha A, resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou, a linha B, resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4. Inciso 1. Devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo. Inciso 2. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal e qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Inciso 5. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Parágrafo 3º. Não alcançada redução no prazo estabelecido e, enquanto perdurar o excesso, o poder ou órgão referido no artigo 20 não poderá, inciso 1, receber transferências voluntárias, inciso 2, obter garantia direta ou indireta de outro ente, inciso 3, contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20. Parágrafo 5. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a: inciso 1, diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União. Inciso 2, diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º desse artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Seção 3. Das despesas com a Seguridade Social. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento de despesa decorrente de: inciso 1, concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Inciso 2, expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Inciso 3, reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço
de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo 5.